15 países à beira do colapso em 2025. Em um mundo cada vez mais interconectado, crises econômicas, instabilidade política e desastres ambientais podem desencadear colapsos que atravessam fronteiras e afetam milhões de pessoas. E em 2025, diversos países enfrentarão desafios críticos que poderão ameaçar sua estabilidade, desde dívidas impagáveis e governos frágeis até conflitos internos e crises humanitárias. Neste vídeo, vamos explorar 15 nações que estão no limite, analisando os fatores que as levaram a essa situação e o que o futuro pode reservar para cada uma delas. E para começar, vamos direto para a Argentina, um país que já é velho conhecido quando o assunto é crise econômica. Mas, desta vez, a situação pode ser ainda pior. Vamos entender por quê. A Argentina é um caso clássico de crise econômica recorrente. O país já detém o recorde mundial de default soberano, ou seja, já deu calote na sua dívida externa várias vezes. A última vez foi em 2020, quando o governo reestruturou uma dívida de mais de 65 bilhões de dólares com credores privados. Nos últimos anos, os sinais de uma nova crise estão se acumulando. O peso argentino está sendo negociado no mercado paralelo com um desconto de quase 50% em relação à taxa oficial. Isso significa que a moeda local perdeu metade do seu valor para os cambistas. As reservas internacionais do Banco Central da Argentina estão em níveis críticos, com menos de 30 bilhões de dólares, o que é insuficiente para cobrir as importações e pagamentos de dívida. Os títulos da dívida argentina, que são como promessas de pagamento do governo, estão sendo negociados a apenas 20 centavos por dólar. Para você ter uma ideia, após a reestruturação de 2020, esses títulos valiam o dobro. Isso mostra que os investidores estão desconfiados e não acreditam que o país vai honrar seus compromissos. O governo argentino teve um respiro até 2024, quando não haviam grandes vencimentos de dívida. Mas a partir deste ano, a conta chega. Mais de 20 bilhões de dólares em títulos e empréstimos precisarão ser pagos. E aí entra outro problema. A vice-presidente Cristina Fernández de Kirchner pode pressionar para que o país renegocie ou até renegue o acordo com o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é um dos principais credores da Argentina, com um empréstimo de mais de 44 bilhões de dólares. Se o país decidir não pagar, as consequências podem ser catastróficas. Sanções econômicas, isolamento internacional e uma fuga ainda maior de capitais. Número 2. Ucrânia. A Ucrânia, um país que já está no centro de uma guerra devastadora, também enfrenta uma crise econômica iminente. A invasão russa, que começou em fevereiro de 2022, não só destruiu cidades e infraestruturas, mas também colocou a economia ucraniana à beira do colapso. A dívida externa da Ucrânia ultrapassa 20 bilhões de dólares, e investidores de peso já alertaram que o país provavelmente terá que reestruturar essa dívida. Em setembro de 2023, venceu um pagamento de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em títulos. E aí a situação apertou. Apesar de o país receber ajuda internacional, incluindo pacotes financeiros da União Europeia e dos Estados Unidos, a estatal Naftogás, responsável pelo setor de energia, já pediu um congelamento da dívida por 2 anos. Isso fez os investidores desconfiarem que o governo pode seguir o mesmo caminho e renegociar suas obrigações. A guerra já causou danos irreparáveis à economia ucraniana. Segundo o Banco Mundial, o produto interno bruto do país encolheu mais de 30% em 2022, e a reconstrução pode custar mais de 400 bilhões de dólares. Além disso, milhões de ucranianos foram deslocados, e a produção agrícola, um dos pilares da economia, foi severamente afetada. A Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, especialmente trigo e milho. Com portos bloqueados e infraestrutura destruída, as exportações caíram drasticamente, o que afetou não só a economia local, mas também o mercado global de alimentos. Segundo as agências de notícias Reuters e o The Economist, destacam que a Ucrânia precisa de ajuda internacional maciça
para se reconstruir e honrar suas dívidas. No entanto, com a guerra ainda em curso, é difícil prever quando e como isso será possível. Número 3. Tunísia. A Tunísia, um país que foi berço da Primavera Árabe em 2011, está enfrentando uma tempestade perfeita de problemas econômicos. Com um déficit orçamentário de quase 10% do produto interno bruto e uma das maiores folhas de pagamento do setor público do mundo, a Tunísia está em uma situação delicada. O presidente Kais Saied, que assumiu o poder em 2021, está tentando consolidar seu controle sobre o governo, mas isso tem gerado atritos com sindicatos e partidos políticos. Esses conflitos dificultam a implementação de reformas necessárias para garantir um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Os spreads dos títulos tunisianos, que medem o risco da dívida, já ultrapassaram 2.800 pontos base. Para você ter uma ideia, isso é um sinal claro de que os investidores estão com medo de emprestar dinheiro para o país. A Tunísia está na lista dos 3 países mais propensos a dar calote, segundo o Morgan Stanley, no lado da Ucrânia e de El Salvador. O chefe do Banco Central da Tunísia, Marouane Abbassi, já disse que um acordo com o Fundo Monetário Internacional é imperativo. No entanto, as negociações estão paralisadas devido à resistência do governo em cortar subsídios e reduzir o tamanho do setor público. Número 4. Gana. Gana, um país conhecido por sua estabilidade política e crescimento econômico na última década, está enfrentando uma crise financeira que ameaça reverter esses avanços. A relação dívida-produto interno bruto do país já atingiu quase 85%, e a moeda local, o cedi, perdeu quase um quarto do seu valor só em 2023. O governo ganense gasta mais da metade das suas receitas fiscais apenas com o pagamento de juros da dívida. Isso deixa pouco espaço para investimentos em saúde, educação e infraestrutura, áreas essenciais para o desenvolvimento do país. Além disso, a inflação está chegando perto dos 30%, o que significa que o custo de vida está subindo rapidamente para os ganenses. Em 2022, o governo de Gana iniciou negociações com o Fundo Monetário Internacional para conseguir um empréstimo de emergência de 3 bilhões de dólares. No entanto, as reformas necessárias para garantir esse apoio não são populares. Cortar subsídios e aumentar impostos pode gerar protestos e instabilidade política, como já aconteceu em outros países que seguiram esse caminho. A crise ganense também tem um componente externo importante. O país é um grande exportador de ouro, cacau e petróleo, e a queda nos preços internacionais dessas commodities afetou significativamente as receitas do governo. Número 5. Egito. O Egito, um dos países mais populosos do Oriente Médio e Norte da África, está enfrentando uma crise econômica que ameaça sua estabilidade. A relação dívida-produto interno bruto do país já está em 95%, e o governo tem uma dívida colossal de 100 bilhões de dólares em moeda estrangeira para pagar nos próximos 5 anos. Só em 2024, o Egito precisou quitar um título de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Para tentar aliviar a pressão, o governo desvalorizou a libra egípcia em 15% e pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional. No entanto, os spreads dos títulos egípcios já ultrapassaram 1.200 pontos base, e os investidores estão precificando uma chance de 55% de o país não honrar seus pagamentos. A crise egípcia tem várias causas. A guerra na Ucrânia afetou o turismo, uma das principais fontes de receita do país, e aumentou o custo das importações de trigo e outros produtos essenciais. Além disso, o aumento das taxas de juros globais tornou mais caro para o Egito refinanciar suas dívidas. Apesar dos desafios, especialistas acreditam que o Egito pode conseguir pagar suas dívidas, já que metade delas é com o Fundo Monetário Internacional e países do Golfo, que tendem a ser mais flexíveis. No entanto, o governo precisa implementar reformas profundas, como cortar subsídios e privatizar empresas estatais, o que pode gerar protestos e instabilidade política. Número 6. Quênia.
Um dos países mais dinâmicos da África Oriental está enfrentando uma crise de dívida que ameaça seu crescimento econômico. O país gasta cerca de 30% das suas receitas apenas com o pagamento de juros da dívida, e a situação pode piorar nos próximos anos, quando vence um título de 2 bilhões de dólares. Os títulos quenianos já perderam quase metade do valor, e o país atualmente não tem acesso aos mercados de capital para refinanciar essa dívida. Isso significa que o governo precisa encontrar outras fontes de financiamento, como empréstimos bilaterais ou do Fundo Monetário Internacional, para evitar um default. A crise queniana tem várias causas. A pandemia de Covid afetou o turismo, uma das principais fontes de receita do país, e a guerra na Ucrânia aumentou o custo das importações de combustível e fertilizantes. O governo queniano está tentando cortar gastos e aumentar a arrecadação, mas essas medidas são impopulares e podem gerar protestos. Em 2022, por exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos levou a manifestações em várias cidades do país. Número 7. Etiópia. A Etiópia está tentando se recuperar de uma guerra civil que durou 2 anos e deixou a economia em frangalhos. O conflito na região de Tigré, que começou em novembro de 2020, causou milhares de mortes, deslocou milhões de pessoas e destruiu infraestruturas essenciais. A guerra civil não só devastou a economia etíope, mas também afastou investidores e reduziu a capacidade do país de gerar receitas. O governo etíope planeja ser um dos primeiros países a receber alívio da dívida sob o programa Common Framework, mas o progresso tem sido lento devido à instabilidade política e à falta de consenso entre os credores. Enquanto isso, a Etiópia continua pagando seu único título internacional de 1 bilhão de dólares, mas a situação fiscal é preocupante. A relação dívida-produto interno bruto do país já ultrapassa 60%, e o governo gasta uma parcela significativa das suas receitas com o pagamento de juros da dívida. A Etiópia também enfrenta desafios externos. A guerra na Ucrânia aumentou o custo das importações de trigo e fertilizantes, o que afetou a agricultura local, um dos pilares da economia. Além disso, o aumento das taxas de juros globais tornou mais caro para o país refinanciar suas dívidas. Número 8. Paquistão. O Paquistão, um país estratégico no sul da Ásia, está à beira de uma crise de balanço de pagamentos. As reservas em moeda estrangeira caíram para apenas 9 bilhões e 800 milhões de dólares, o que mal cobre 5 semanas de importações. A rúpia paquistanesa está em níveis recordes de desvalorização, e o governo gasta 40% das suas receitas com juros da dívida. Entre os fatores que agravam essa situação estão a dependência excessiva de combustíveis importados e a escassez de água, que afeta a agricultura e a produção de energia. Além disso, desastres naturais recorrentes, como enchentes e secas severas, prejudicam a economia e a infraestrutura do país. Em 2023, o Paquistão fechou um acordo crucial com o Fundo Monetário Internacional para um empréstimo de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. No entanto, o caminho para a recuperação ainda é longo. O novo governo precisa cortar gastos rapidamente, o que pode gerar protestos e instabilidade política. Número 9. Bielorrússia. A Bielorrússia, aliada próxima da Rússia, está sentindo o peso das sanções ocidentais. Após a invasão da Ucrânia, o país foi incluído no pacote de sanções que já levou a Rússia ao calote. A economia bielorrussa depende fortemente do comércio com a Rússia e da exportação de produtos como potássio e petróleo. Com as sanções, essas receitas estão em risco, e o país pode enfrentar dificuldades para pagar suas dívidas. A Bielorrússia também enfrenta desafios internos. O governo do presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, é acusado de autoritarismo e repressão política. Em 2020, protestos em massa contra a fraude eleitoral foram brutalmente reprimidos, o que isolou ainda mais o país internacionalmente. As sanções ocidentais afetaram setores-chave da economia bielorrussa, como o financeiro e o de transportes. Além disso,
o país foi excluído do sistema de comunicação financeira internacional, o que dificulta suas transações internacionais. Fontes como o The Guardian e a Bloomberg destacam que a Bielorrússia está em uma situação delicada. Por um lado, o país depende da Rússia para sobreviver economicamente. Por outro, as sanções e o isolamento internacional podem levar a uma crise ainda mais profunda. Número 10. Equador. O Equador, um país conhecido por sua biodiversidade e pelas Ilhas Galápagos, está enfrentando uma crise política e econômica que ameaça sua estabilidade. Há apenas 2 anos, o país deu calote em sua dívida e agora está novamente em apuros. Protestos violentos e uma tentativa de depor o presidente Guillermo Lasso agravaram a situação. O governo está subsidiando combustível e alimentos, o que aumentou o déficit fiscal. O JP Morgan já revisou sua previsão para o déficit público, que deve chegar a 2,4% do produto interno bruto este ano e 2,1% no próximo. Os spreads dos títulos equatorianos ultrapassaram 1.500 pontos base, um sinal claro de que os investidores estão desconfiados. A crise equatoriana também tem um componente externo importante. O país é um grande exportador de petróleo, e a queda nos preços internacionais do combustível afetou significativamente as receitas do governo. Número 11. Nigéria. A Nigéria, o gigante da África, está enfrentando desafios econômicos que ameaçam seu crescimento. O país gasta quase 30% das suas receitas com o pagamento de juros da dívida, e os spreads dos títulos nigerianos já ultrapassaram 1.000 pontos base. Apesar disso, as reservas internacionais do país têm melhorado desde junho de 2023, e o próximo pagamento de títulos de $500 milhões, que vence em um ano, deve ser coberto sem grandes problemas. No entanto, a economia nigeriana ainda depende fortemente do petróleo, e a volatilidade dos preços globais do combustível é um risco constante. A crise nigeriana tem várias causas. A insegurança generalizada, alimentada por grupos armados e insurgências no norte do país, prejudica o desenvolvimento econômico e afasta investidores. Além disso, a desvalorização da moeda local aumentou o custo das importações, pressionando ainda mais a inflação e afetando o poder de compra da população. O governo nigeriano está tentando diversificar a economia, investindo em setores como tecnologia e agricultura. No entanto, esses esforços são prejudicados pela corrupção, pela falta de infraestrutura e pela instabilidade política. Número 12. El Salvador. El Salvador, o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal, está enfrentando uma crise de dívida que pode colocar sua economia em colapso. O país tem uma dívida pública de mais de 80% do produto interno bruto, e os spreads dos títulos salvadorenhos estão entre os mais altos do mundo. A adoção do Bitcoin foi uma aposta arriscada do presidente Nayib Bukele para atrair investimentos e modernizar a economia. No entanto, a volatilidade da criptomoeda e a falta de confiança dos investidores tradicionais têm dificultado os planos do governo. Outro grande problema é a violência crônica, alimentada por gangues e o crime organizado, que cria um ambiente de instabilidade que afasta investidores e prejudica o turismo. Além disso, a dependência de importações de bens essenciais torna o país vulnerável às flutuações dos preços globais, aumentando o custo de vida da população. O governo salvadorenho está tentando cortar gastos e aumentar a arrecadação, mas essas medidas são impopulares e podem gerar protestos. Em 2022, por exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis e alimentos levou a manifestações em várias cidades do país. Número 13. Líbano. O Líbano, outrora conhecido como a Suíça do Oriente Médio, está enfrentando uma das piores crises econômicas da sua história. A moeda local, a libra libanesa, perdeu mais de 90% do seu valor e a inflação está em níveis estratosféricos. O país já deu calote em sua dívida em 2020 e as negociações com o Fundo Monetário Internacional para um acordo de resgate estão paralisadas devido à instabilidade política e à falta de reformas.
A população sofre com a escassez de combustível, medicamentos e alimentos básicos. A crise libanesa tem várias causas. A explosão no porto de Beirute em agosto de 2020, que matou mais de 200 pessoas e causou danos bilionários, foi um golpe devastador para a economia. Além disso, a corrupção e a má gestão do governo agravaram a situação. Número 14. Sri Lanka. O Sri Lanka, uma ilha conhecida por suas praias deslumbrantes e chá de alta qualidade, está enfrentando uma crise econômica sem precedentes. O país já deu calote em sua dívida externa em 2022 e a inflação está em níveis alarmantes. A crise foi agravada por uma série de más decisões políticas, como a proibição de importação de fertilizantes químicos, que devastou a agricultura local. As reservas internacionais estão praticamente zeradas, e o país depende de ajuda externa para importar itens essenciais como combustível e medicamentos. Além disso, a instabilidade política, marcada por protestos em massa e mudanças frequentes de liderança, gerou incerteza econômica e afugentou investidores estrangeiros. A desvalorização da moeda local elevou o custo das importações, agravando a crise de abastecimento e aumentando o custo de vida. O governo do Sri Lanka está tentando cortar gastos e aumentar a arrecadação, mas essas medidas são impopulares e podem gerar protestos. Número 15. Venezuela. Por fim, vamos falar da Venezuela, um país que já está em colapso há anos, mas que continua a ser um caso emblemático de má gestão econômica. A inflação na Venezuela é uma das mais altas do mundo, e a moeda local, o bolívar, praticamente não tem valor. O país tem uma dívida externa colossal, e a produção de petróleo, sua principal fonte de receita, está em níveis historicamente baixos. As sanções internacionais e a falta de investimentos agravam a situação, e a população sofre com a escassez de alimentos, medicamentos e serviços básicos. A crise venezuelana tem várias causas. A queda nos preços do petróleo, que começou em 2014, afetou significativamente as receitas do governo. Além disso, a má gestão econômica e a corrupção agravaram a situação. O governo venezuelano está tentando diversificar a economia, investindo em setores como mineração e agricultura. No entanto, esses esforços são prejudicados pela falta de infraestrutura e pela instabilidade política.